A Rádio Cairo apresenta Conversando com os Ouvintes. Um programa preparado e apresentado por Amália Disucchi. Caros ouvintes, muito boa noite e bem-vindos a esta nova edição do nosso programa Conversando com os Ouvintes. Lembramos que está ouvindo a Rádio Cairo, a rádio difusora da República Árabe do Egito, um serviço internacional que sai ao ar diariamente a partir de 22h15 até 23h30 UTC. Nosso endereço eletrônico é radio_cairo_brasileiro@hotmail.com. Nossa página no Facebook, Rádio Cairo em português. Olá, caros ouvintes, muito boa noite. Novamente estamos aqui na sua Rádio Cairo e hoje vamos emitir a terceira parte da entrevista muito maravilhosa da nossa querida professora brasileira Kátia Nascimento. Ao início, lhes damos as boas-vindas para o Egito e, se Deus quiser, ela vai visitar o Egito. Seja sempre bem-vinda no Egito e aqui na Rádio Cairo. Também desejamos todo o melhor para você, senhora Kátia, e agradeço muitíssimo pelo seu interesse pela Rádio Cairo. Muito obrigada pelas suas lindas entrevistas, pelas suas palavras. Desejo boa sorte para você e para todos os falantes da língua portuguesa. Agora vamos ouvir e finalizar a sua entrevista. Eu acho inconcebível que no século XXI, em 2024, há pessoas que não sabem ler e escrever. A gente pode falar isso de outra forma. Cada pessoa tem um letramento, cada um tem um letramento, cada comunidade tem um letramento. O letramento aqui seria entender aquilo que é necessário para conseguir viver na sua comunidade. A pessoa pode ser analfabeta, mas ela sabe como ela vai no supermercado fazer uma compra, ela sabe o que ela quer comprar, ela sabe quanto que ela tem que pagar, então ela tem um letramento das coisas cotidianas da sua vida, né? Ela tem um letramento sobre como ela pode interagir com os seus pares, não é? Isso é um letramento, porque eu que faço doutoramento em literatura de língua portuguesa, eu vou em alguma comunidade aqui na cidade de Aveiro, onde eu moro, e talvez eu não saiba me comunicar com algumas pessoas porque eu não tenho esse letramento. Então, isso independe da minha titulação ou do meu nível de estudo, não é? E essas pessoas analfabetas que sobrevivem porque é necessário, porque elas vendem, elas trabalham, elas ganham seu dinheiro, então elas têm uma espécie de letramento. Agora, em termos governamentais, ter uma estatística que existe X pessoas que não sabem ler e escrever e não fazer nada para que isso se resolva, é muito complicado na minha cabeça de professora pensar uma coisa dessa. Eu acho que não existe uma inteligência no sistema educacional que dê conta de resolver essas questões que são relativamente simples. Elas são simples. Não é difícil pensar em contar quantas pessoas não sabem ler e escrever e arranjar uma metodologia para que isso se resolva. E o futuro da língua portuguesa, eu espero que mais pessoas falem língua portuguesa, é muito linda, né?
Sou suspeita para falar, mas é uma língua muito bonita. Todas as línguas são bonitas, né? Todas as línguas são bonitas. A maneira das pessoas se expressarem, isso é muito bonito. Mas eu não sou fatalista nem pessimista, vai morrer a língua de Camões. A língua ela é dinâmica e ela muda com as imigrações, ela muda com a mistura das pessoas, né? Ela muda com a imigração porque cada um traz a sua linguagem e elas vão se modificando automaticamente, né? A gente assimila a língua do outro. Eu estou aqui há 1 ano e meio e tenho certeza que já não falo mais o português que eu falava antes. Eu assimilo a língua do outro. Hoje eu convivo com pessoas do Brasil que não são da minha região e que eu já percebi que eu digo algumas palavras que elas dizem sem perceber. Ou eu digo coisas que o português diz. Então, isso é uma coisa muito natural. Não tem como segurar, e é uma coisa bonita de se ver, né? Eu acho uma coisa bonita de se ver. Porque a gente se entende nas diferenças, né? Eu vou dar um exemplo muito interessante, mas muito interessante mesmo, porque eu fiquei tão abismada com aquilo. Eu fui convidar um professor da antropologia da religião, que a minha tese de doutorado se relaciona com as cosmologias afro-brasileiras. Então, eu trabalho com literatura. Vou estudar a literatura de um escritor negro brasileiro, que se chama Kuti. Toda a sua poesia tem elementos das cosmologias afro-brasileiras, das religiões afro-brasileiras. Então, a minha orientadora de literatura, ela disse, tu precisas de um co-orientador, talvez da antropologia da religião. Aí eu fui conversar com esse professor, e ele, muito sério, depois que eu falei o que eu gostaria de fazer, ele muito sério olhou para mim e disse, eu aceito, no nosso departamento ainda ninguém trabalhou isso. É um tema muito engraçado. E para nós, engraçado é de rir, né? Não é uma coisa séria. E eu fiquei, professora, o senhor me desculpa, mas o que tem de engraçado nisso, né? Não é engraçado, né? Para mim não seria engraçado. Então agora eu já sei que o engraçado para o português é interessante. É um tema interessante. Mas ele olhou muito sério para mim e disse, é um tema muito engraçado. É uma coisa bonita de se ver, né? De se perceber, né? Então eu posso falar de várias formas esse engraçado. Né? Então a língua portuguesa ela vai ser modificada aqui em Portugal mesmo, que é um país pequeno, com a quantidade de brasileiros que chegou, a língua já mudou. As crianças já estão falando de forma como o brasileiro fala, porque eles têm colegas brasileiros, né? E os brasileiros também estão falando coisas que os portugueses falam, né? A gente procura falar, quando está com português, a gente procura falar da forma como eles falam. Palavras, né? Palavras, porque a estrutura ela vai mudar com mais vagar, né? Mas as palavras não. Eu, por exemplo, falo, vou pegar o trem, né? Agora eu já digo, quando eu estou com brasileiro, eu falo, vou pegar um comboio, né? Um ônibus, um autocarro. Então a gente procura respeitar a linguagem do outro, mas que a língua vai se modificar, sim, ela vai, com certeza, com o passar do tempo, ela vai se modificar. Eu agradeço muito estar nessa rádio, na Rádio Cairo, não é? Eu fico muito feliz, como eu falei no início, né? Me sinto muito feliz e honrada de participar dessa entrevista. Eu espero que me entendam, né? Porque também a minha língua, além de brasileira, é gauchesca, é um pouco diferente das outras, né? O gaúcho, ele é mais enfático, né? Ele é acho que o gaúcho é mais duro, né? Mais objetivo, assim, mais direto. Eu costumo dizer que eu tenho um jeito meio gauchesco de ser, faço uma brincadeira com isso, né? É uma brincadeira. Se vocês observarem, né, tem o baiano que tem aquela fala mansa, o carioca tem aquela fala mansa, né? Tem vários outros estados, né, que tem uma fala mansa, né? Já o gaúcho tem aquela fala mais dura, assim, mais direta, né? Então eu estou muito feliz de estar aqui. Mais uma vez eu digo isso, ainda mais falando sobre um assunto que eu gosto muito, que é literatura e linguagem. A literatura é uma linguagem, uma maneira de se expressar, né? Maneira diferente de se expressar. A linguagem literária é um outro tipo de linguagem. E juntando tudo, né, a literatura, a alfabetização,
eu acho que eu gostaria de me aproximar mais do Egito. Agora fiquei inspirada em me aproximar mais do Egito, conhecer mais sobre o Egito. E gostaria realmente que as pessoas conseguissem ser o que elas querem ser através da literatura, que elas consigam ter um nível de letramento que elas possam ser entendidas, que elas possam dizer e ser entendidas, para que não haja equívocos. Não quero ser iludida, não é? Houve uma época em que eu achava que a educação ia mudar o mundo. Hoje eu não acho mais, mas eu não acho que a educação vai mudar o mundo, porque de qual educação que a gente está falando, né? Afinal de contas, os nossos governantes todos têm uma boa educação. É preciso saber qual educação que a gente quer, né? Que a gente está falando, para que possa mudar o mundo, né? Talvez o falar de uma forma em que o outro nos entenda e que esse entendimento faça com que alguma coisa se modifique, talvez isso seja importante, talvez isso a gente possa fazer nas nossas escolas, né? Lá naquela escolinha, lá naquela aldeia, parece que está escondida no universo, mas aquela criança, aquele adolescente que vai sair de lá, quando sair, ele vai mudar. Se ele não sair, ele pode também mudar a sua comunidade e mudar a sua maneira de vida, né? Melhorar a sua maneira de vida. Eu costumo falar para os meus alunos que o Brasil é tão grande, que a gente não sabe o que acontece numa vila lá na Amazônia, que para chegar precisa passar de barco, depois a pé, tem todo aquele sofrimento. O que acontece lá? Como é que as pessoas se comunicam lá naquele lugar? Como que elas vivem? A gente não sabe qual é o nível de interação que elas têm, se há violência, se não há violência, se há violência física, verbal, como é que aquelas pessoas vivem, a gente não sabe. A gente não sabe, a gente fica fazendo exigências e a gente não compreende, a gente não tenta compreender a língua do outro. Eu gostaria que nós tivéssemos um sistema governamental que mudasse o sistema educacional a ponto de haver um letramento que desse conta de suprir as necessidades das pessoas. E não é difícil fazer isso. Acho que nós perdemos tempo na pandemia. Os alunos no Brasil ficaram 2 anos sem aula. Poderia ter mudado o sistema educacional. Poderiam ter parado para estudar onde estão as falhas e como mudar. Agora, com o bonde andando, como a gente diz no Brasil, fica mais difícil, né? Mas não impossível também. Então, eu gostaria, sim, que houvesse um sistema governamental que desse conta de modificar o sistema educacional, que houvesse uma inteligência, um sistema de inteligência que mudasse o sistema educacional. Agradeço a todos essa oportunidade de participar da Rádio CAID. Um abraço. Agradecemos muitíssimo a nossa querida professora brasileira, senhora Kátia Nascimento, pela sua entrevista. Aproveitamos esta oportunidade para parabenizar todos os nossos queridos amigos ouvintes, especialmente nossa querida Kátia Nascimento, pelo dia 7 de setembro. Estamos preparando para festejar ou para celebrar, comemorar com vocês o Dia Nacional da Independência do Brasil, o dia 7 de setembro. Vale a pena mencionar que a Rádio Cairo já teve a maior honra de receber, entrevistar a Sua Excelência, senhor embaixador do Brasil no Egito, senhor Paulino Neto, aqui na Rádio Cairo. Fique conosco, espera sua entrevista especial dedicada para vocês no dia 7 de setembro. Feliz dia 7 de setembro para todos vocês. E agora vou convidar vocês a ouvir esta linda música da cantora Warda Algerina, na sua canção que está intitulada O Meu País é Lindo. Helwa Blade.
Viva Egito, viva Brasil. Tahia Masr significa viva Egito. Eu também digo viva Brasil. E com essas lindas palavras chegamos ao fim desse encontro de amizade e conversando com os ouvintes. Agradecemos muito pela vossa atenção dispensada. Estiveram com vocês na locução Amal e na supervisão Mohamed Abdel Kamel, na técnica de som Mohamed Abdel Azim. Esta é a Rádio Cairo, a Rádio Difusora da República Árabe do Egito. Senhoras e senhores, muito boa noite. Tchau, tchau.